Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês a respeito das bikes que os ciclistas do Tour de France usam no contrarrelógio. Algumas pessoas já conhecem muito bem, outros não. Essas bikes, elas são feitas especificamente para a prova de contrarrelógio, então ela tem algumas coisas diferentes das bikes de estrada. Uma delas é o clipe, que é onde os caras se apoiam. Aquilo ali só pode ser usado nas bikes de contrarrelógio. Uma outra característica são as rodas, principalmente a roda traseira, que é uma roda fechada, que também só pode ser usada durante a prova de contrarrelógio. E algumas têm algumas coisas interessantes para a gente falar. Algumas equipes usam produtos que não são dos patrocinadores. E nos últimos anos, uma coisa que é tendência, a maior parte dos caras começaram a usar rodas clincher, muitos com pneus sem câmara, outros usando câmara de ar e muitos usando rodas de empresas que não são dos seus patrocinadores. Então, essa bike que vocês estão vendo aí, essa Lapierre Airstorm, é do campeão europeu Stefan Kung, né? Você vê que ele tem um par de roda aí, o dianteiro é de 3 raios e a traseira fechada, clipe customizado. Então essa bike ela tem todas as características de uma bike da Lapierre, é uma bike da Lapierre, mas as rodas provavelmente não são do patrocinador da equipe dele, que é a Française des Jeux, que é a Shimano. Depois uma bike da Merida, da Bahrein Victorious, olha o clipe aí todo em fibra de carbono. Virou também tendência nos últimos anos esses clipes com essa inclinação. Antigamente era quanto mais baixo melhor, hoje em dia não. E os caras passam fita, aquela fita preta, fita isolante em tudo, para que não tenha o ar pegando ali e fazendo com que você tenha uma resistência. Então isso aí é bem legal nas bikes de contrarrelógio. Tem uma máxima que os mecânicos demoram horas e horas e horas para montar e ajustar uma bike de contrarrelógio, e os caras usam durante minutos. E uma bike de estrada, eles demoram minutos para ajustar e os caras usam durante horas. Isso aí é bem legal. Sempre os caras usam, a maior parte dos caras usam rodas bem altas mesmo na dianteira, quando não é de 3 palitos. Mas os caras mais baixos às vezes usam rodas com um perfil um pouco mais baixo, porque se pegar um vento lateral é complicado. Essa bike da Bahrein Merida do Sonny Colbrelli, olha, sem pintura nenhuma, para talvez tirar um pouquinho de peso. Também chega na bike de contrarrelógio a questão do peso. É a mesma coisa da bike de estrada, 6,8 kg. Não pode pesar menos que isso, mas dificilmente uma bike de contrarrelógio pesa menos do que 7 kg. É muito difícil, as bikes prezam pela aerodinâmica. Então você vê aí a Merida do Sonny Colbrelli. A nova Canyon Speed Max, sendo usada pela Movistar, com rodas Zip, grupos SRAM. Então é uma bike também muito legal. Um detalhe nessa bike que vocês estão vendo, o suporte de caramanhola não é um suporte aero. Muita gente usando suportes de caramanhola aero. Essa bike preta que vocês estão vendo provavelmente é do Nairo Quintana. Ele é bem baixinho, né? Então olha como ele usa o canal de selim bem baixo para ficar o mais aero possível. Não é a especialidade do Nairo Quintana as provas de contrarrelógio. E essa foto que vocês estão vendo o camisa amarela no primeiro contrarrelógio era o Mathieu van der Poel. Tem algumas coisas que a gente pode falar sobre essa foto. Primeiro, o macaquinho que ele está usando não é o macaquinho da equipe Alpecin Fenix, o fornecedor oficial do Tour de France, que fornece as roupas para todos os líderes. Mathieu van der Poel, camisa amarela, quem estava com a camisa de montanhas, camisa verde, no caso, o Mark Cavendish, camisa branca, o Tadej Pogacar. E esses macaquinhos são feitos sob medida um dia antes do contrarrelógio, porque é o cara que está com as camisas em si, né? Outra coisa dessa bike do Mathieu van der Poel são as rodas. Tem uma história, até falei aqui no vídeo do canal, que a roda traseira e a roda dianteira que ele usaria foi comprada do cara
que é um triatleta, que Cameron Worth, que também corre pela Ineos, umas rodas disco. Essa roda veio com o cara dirigindo durante 10 horas, o cara pagou 3.800 euros no par de rodas. E o cara usou só a traseira, porque a dianteira não é uma roda Princeton, a dianteira é uma roda Aerocoach Aerox Titan, que é uma roda de 100 mm, e ela até é uma roda que o Filippo Ganna usou no Giro de Itália, depois a UCI quis proibir, e no fim ela não proibiu a roda, ela proibiu só algumas extensões que tem na blocagem da roda dianteira que eram aero, então não pode pôr aquela extensão, tem que ser uma extensão normal. E aí muita gente usando essa roda, não só o Mathieu Van Der Poel, mas muitos outros caras, mas o pessoal da Jumbo Visma usando essa roda e com o adesivo da Shimano. Aí uma Scott Plasma, que é do Team DSM, com nada de muito assim diferente, grupo Shimano. As S-Works da The Koenig Quickstep e da Bora Hansgrohe, usando o mesmo modelo, tudo com disco já também, usando os pneus Specialized de Turbo Cotton. Na frente CLX 64, atrás a Roval Disc, que até tem equipe usando e tirando o nome Roval. E detalhe, olha o tamanho das coroas que os caras estão usando, geralmente usando coroa 58, não porque ele vai usar o 5811, mas ele consegue deixar a corrente o mais reta possível com o melhor chainline, então isso também é uma coisa legal. Aí a bike da Ineos, eu falei para vocês da Aerox, né? Então algumas empresas usando, algumas equipes usando, então no caso da Ineos usando a Aerox Titan na frente e a Princeton atrás. Então alguns usando Princeton na frente e atrás, então isso aí é gosto e pode dar diferença. Uma Bianchi Aquila com as rodas da Vision, ou seja, do próprio patrocinador, nada de muito diferente. Esse clipe da Vision, muita gente usando. Olha que legal essa foto aí, os caras ajustando a bike de contrarrelógio nesse gabarito para saber se a bike está dentro dos limites da UCI. A UCI tem um limite para as bikes de contrarrelógio, a ponta do selim tem que estar 5 centímetros para trás do movimento central, e também tem uma regra da distância da ponta do selim até a ponta dos clipes, tem que ser até 75 centímetros. Só pode ser mais de 75 centímetros até 80 se o cara tiver mais de 1,90 m de altura. Eu presenciei isso quando eu fui correr o primeiro campeonato mundial, que eu corri o contrarrelógio. Tive que deixar a bike que eu participei, que não era uma bike de contrarrelógio, eu participei com uma bike de estrada normal. Mas mesmo assim tinha que estar dentro das regras. E os caras medem mesmo. Se você não tiver dentro das regras, você não larga. E se você largar e os caras não verem, depois perceberem que você não estava dentro das regras, você simplesmente é desclassificado. Aí as bikes da Cervelo, no caso aí a P5, essa bike da Jumbo Visma com as rodas que eu falei, escrito Shimano atrás, mas a roda não é Shimano, né? Mas por que os caras fazem isso? Porque os caras acreditam que essa diferença aí que pode dar uma roda de alguns segundos é importante para ganhar ou perder uma prova, uma grande volta. Então você está vendo aí as bikes, então você tem a bike, provavelmente essa da frente é do campeão alemão do Tony Martin, né? Olha o selim diferente, o Tony Martin ele sempre usou um selim, esse aí no caso é um Physique Ares, e ele coloca uma coisa por cima, uma lixa, lembra até de uma vez que ele ficou sem bretelle, de tanto que ficou raspando aí. Essa bike igual também, a pintura parecida, só que não é de campeão alemão, é de campeão belga de contrarrelógio, que já foi, hoje em dia ele não é mais, o Wout van Aert. E também apareceram novas bikes. Olha a nova Cannondale Slice, todo mundo usando. A gente não sabe se chama Slice, porque não está escrito o nome, ou Super Slice, ou o que for. Mas usando uma bike de contrarrelógio, a equipe inteira usando. O Stefan Bisseger é o cara da equipe com o melhor contrarrelógio. Os clipes da Vision. Lá, suporte caramanhola da Tacx. Outro detalhe interessante, pedais Speedplay aero, só clipa de um lado e a parte de baixo parece uma bolinha de golfe. Olha o Chris Froome aí, da Israel Startup Nation.
É claro que ele está só fazendo alguns ajustes, por isso que ele não está com capacete totalmente aéreo, ele está com um capacete aero hold, ele não vai usar esse capacete no contrarrelógio. E ele tem algumas coisas na bike dele que não são originais, né? Então, no caso que a gente consegue ver aí, as rodas da Red, a Israel Startup Nation é patrocinada pela Black Inc, que é uma fabricante de rodas, que é da Factor, que é quem patrocina a equipe. E ele está usando rodas da Red. Então isso aí é interessante. E os caras não estão usando a nova Factor, né? Então a nova bike de TT da Factor está guardadinha ali no trailer, mas eles não estão usando. A nova bike da Trek de contrarrelógio, a nova Speed Concept, né? Você vê na foto aí que essa roda traseira claramente é uma roda zip, dá até para ver, você vê os Zs, né? E a maior parte das bikes, essa aí já não tá, essa aí já tá com uma roda que não é zip. Mas a nova Trek Speed Concept com esse detalhe do seat stay saindo lá de baixo, bem para baixo, não sai lá perto isso aí é questão de aerodinâmica também. Detalhe interessante dessa D-Rosa da Cofidis, que ela está usando freios mecânicos hidráulicos a disco, né? Então eles conseguem usar os grupos de road, ou no caso de TT aí, com manete normal, e o hidráulico tá no freio a disco. Esse freio é um freio da TRP hidráulico mecânico. Muitos não usam os novos grupos, usam grupos mais antigos nas bikes de contrarrelógio, de 11 velocidades, então isso aí é muito comum. Além disso, tem muito cara usando rodas, como eu já falei, as rodas de outras marcas, mas não só rodas, também tem os caras usando pneus de outras marcas. Então, patrocinado pela marca tal, e aí tá usando um pneu de outra marca com o nome todo pintado com uma canetinha preta lá para não ver o nome, mas esse nome vai saindo fora. E os caras usando, muita gente usando Vitória Corsa Tubeless Speed Grafeno 2.0. Esses pneus são muito rápidos, então tem muita gente até que não é patrocinada pela Vitória usando esses pneus, no caso Tubeless, e também tem alguns caras usando pneus da Continental. Aí uma roda fechada da Corima, branca. Corima é uma fabricante francesa de rodas, uma roda assim da equipe Astana, usando essa roda aí, que é uma roda que eu nunca tinha visto. E aí olha o caso da Fulcrum, a Fulcrum fazendo rodas tubeless, porque os caras querem usar tubeless. No caso, dá uma grande diferença por ter uma menor resistência de rolagem o tubeless do que os tubulares. Mas ainda tem muita gente usando roda traseira, principalmente tubular. Roda dianteira, pouca gente usando. Beleza, galera? Então esse vídeo aí foi para falar para vocês das bikes de contrarrelógio que as equipes usam no Tour de France. Tem muita coisa aí. Espero que vocês tenham gostado. Não está inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, dê o seu like aí. E até, galera. Abraço.